Meu nome é Wesley e hoje eu vou falar sobre as pautas esdrúxulas do governo Bolsonaro. E aí, surubatos, bom dia, boa tarde, boa noite. E antes de começar esse vídeo, você vai se inscrevendo ainda se não é inscrito, vai dando o like e compartilha com os amigos. Não esqueça também de acionar o sininho, as notificações e compartilhar. Não esqueça também de deixar algum comentário e repercutir um pouco sobre o que nós vamos debater agora. E hoje nós vamos dialogar um pouco, vamos fazer aquela velha suruba mental sobre as pautas esdrúxulas do governo Bolsonaro. Gente, a gente vem acompanhando pela internet, a gente vem acompanhando pelos jornais, a gente vem acompanhando pelos grupos do WhatsApp, as pessoas discutindo, e a gente percebe cada vez mais como esse governo está perdido. A gente vai percebendo como esse governo está caótico no campo da economia, no campo social, no campo educacional e quase todos os campos possíveis. E um campo onde o governo de Bolsonaro não deixa de causar polêmica é chamado das pautas do cotidiano. Então são pautas ao qual o governo Bolsonaro foi justamente eleito. Ele foi eleito por causa dessas pautas dos cotidianos, por causa dessas pautas polêmicas, questão de porte de arma, questão de ter o direito de exercer a sua masculinidade e por aí adiante. Mas quero justamente dialogar um pouco com vocês sobre três pautas do qual recentemente o governo vem trabalhando, o qual o governo vem polemizando. Vale lembrar, gente, que quando a gente começa a ver essas ações do governo Bolsonaro, as pessoas que estão ligadas a esse pensamento bolsonarista, lembra muito o que o Nietzsche fala. Tem uma passagem do Assim Falava Zaratustra, onde o Nietzsche fala: fontes de felicidade jorras com demasiadas intensidade, e às vezes tu esvazia a taça no lugar de enchê-la. Então Nietzsche está se referindo ali ao que ele chama de canalha. São aquelas pessoas que não conseguem entender que a vida é um campo, tem N fontes de felicidade, que nós precisamos ativar a vida, que nós precisamos dar sempre significado à vida, nós precisamos sempre afirmá-la. Mas a canalha não, a canalha, por onde ela vai, ela justamente envenena as fontes que deveriam ser e são de felicidade. Parece bastante com a postura do governo Bolsonaro e das pessoas ligadas a ele. Então uma das primeiras pautas, gente, que nós vamos debater um pouco é sobre a pauta dos agrotóxicos. Para você ter uma ideia, o governo Bolsonaro aumentou em mais de 40% o uso de agrotóxicos em comparação com aquilo que foi utilizado no ano 2018. O governo Bolsonaro promete ser, e está demonstrando que vai ser mesmo, um dos governos que mais permitiram o uso de agrotóxicos justamente nos alimentos que vai chegar à mesa do brasileiro, que vai chegar à mesa das pessoas. É algo extremamente absurdo, é algo extremamente pernicioso, que nós temos que ficar de orelha em pé, porque a boa parte desses produtos são cancerígenos, causam doenças terríveis. Eu não quero dizer que essa postura é uma postura exclusivamente do governo Bolsonaro, já que os outros governos, inclusive o governo PT, o governo Temer também, vem justamente afrouxando, mas com o governo Bolsonaro isso ficou cada vez mais escancarado. Vale lembrar que o Brasil é um dos países campeão em uso de agrotóxicos. Só você lembrar, por exemplo, o caramelo 4. O caramelo 4, que nos Estados Unidos, na Califórnia, há todo um processo de normatização, onde eles conseguem, por exemplo, inibir o uso desse caramelo 4, que é altamente cancerígeno, que é um caramelo ali feito com açúcar, com amônia e ácido. Então, lá nos Estados Unidos, na Califórnia principalmente, há uma redução drástica no uso desse caramelo, que é usado inclusive na Coca-Cola. No Brasil, a Anvisa escancara. Para você ter uma ideia, se a gente comparar o uso do caramelo lá nos Estados Unidos, na Califórnia, com o Brasil, chega a ser 700 vezes mais o uso que é permitido no Brasil. E agora o governo Bolsonaro está liberando ainda mais produtos cancerígenos para a população. Isso é um absurdo, gente. Então a gente tem que lutar. Tem que lutar porque esse governo aí não está com compromisso com a saúde, mas está com compromisso com relação a desgraças, aos grandes empresários. E todos nós sabemos, pelo menos aquelas pessoas que fazem um mínimo de reflexão, que o segredo da saúde é você investir na prevenção. Não adianta você investir lá no final,
quando a pessoa já está doente, que isso já é uma perda de vida muito notória. Outra questão que nós queremos dialogar sobre essas pautas esdrúxulas do governo Bolsonaro é a questão da lei da cadeirinha, do projeto de lei que o governo Bolsonaro lançou para o Congresso, está para ser votado, para ser aprovado ou não, mas só em colocar em pauta já é algo bastante absurdo, que o Bolsonaro quer tirar justamente a lei que pune as pessoas que estão com crianças sem o uso da cadeirinha. Ou seja, indo de encontro a tudo aquilo que as pessoas mais sensatas defendem, que é necessário a gente resguardar a criança, é necessário você resguardar os recém-nascidos, é necessário você resguardar aquelas pessoas que precisam de ter um cuidado maior, e a cadeirinha serviu justamente para evitar a morte ou fraturamentos de ossos ou problemas no decorrer de um acidente a essas crianças. E o governo Bolsonaro quer justamente acabar com isso, porque para o governo Bolsonaro, pelo menos as suas declarações, ele justifica que bastava o bom senso, basta o bom senso das pessoas, que não é necessário a lei para a cadeirinha. Mas o Bolsonaro esquece que nós estamos no Brasil onde boa parte da população, 29% da população, é analfabeta funcional. Ele esquece que boa parte da população não tem ainda o nível superior, boa parte da população ainda precisa ser educada. E uma das formas de você conseguir coibir certas práticas perigosas é justamente meter a mão no bolso do indivíduo. É justamente mexer no dinheiro, mexer no bolso desses indivíduos para coibir. Não adianta você recorrer ao bom senso. A prova disso é que nós tivemos que criar uma lei que proibisse a pessoa de andar alcoolizada. Nós temos que criar um mecanismo, que é o bafômetro, para medir e prender essas pessoas até que andavam alcoolizados ao volante. Se for pelo bom senso, meu caro Bolsonaro, metade do Código Penal, ou mais da metade do Código Penal, deixaria de existir, porque bastava o bom senso para eu não roubar, bastava o bom senso para eu não fazer grupos milicianos, bastava o bom senso para eu não criar um partido político e nesse partido político colocar laranjas. Só que, infelizmente, na nossa sociedade hoje, o bom senso não funciona. Só o bom senso não funciona. Então é necessário que haja leis. E na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas, inclusive na opinião da Organização Mundial de Saúde, é interessante que seja preservado o uso da cadeirinha, que pode reduzir os acidentes fatais com essas crianças, que podem levar à morte em 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então é necessário, por exemplo, a gente ter repensar sobre essa nossa visão, sobre essa questão do se é permitido ou se não se deve permitir o uso da cadeirinha e punir as pessoas que não usam. Ao ver dos especialistas, ao ver das pessoas que têm um bom senso, ao qual o Bolsonaro tanto fala que as pessoas têm que ter, percebe que a lei é fundamental para isso. A terceira pauta polêmica aí já demonstra como o Bolsonaro é obcecado por inutilidades e por combater o que ele chama de esquerdismo. Em torno da tomada de Três Pinos, que durante o governo do PT foi criada essa questão de haver uma preocupação maior em fixar normas em relação às tomadas, e o governo decidiu criar a tomada de Três Pinos. Mas não é só a criação da tomada de Três Pinos, mas existe toda uma característica para evitar que houvesse certos acidentes, certos transtornos que poderia causar se não houvesse aquela estrutura de tomada. O governo Bolsonaro decidiu ter com essa ideia também de abolir a tomada de Três Pinos. Segundo ele, a população está cansada disso e era uma tomada do PT, foi criado pelo PT. Nesse sentido, gente, vocês podem observar que como esse cara é louco, como esse cara é obsessivo com relação ao PT. Na opinião dele, por mais que algumas práticas sejam feitas interessantes, mas como foi feito dentro do governo PT, tem que ser justamente escarnecida. Porque na opinião dele, o PT seria esse antro de comunistas e corruptos. Inclusive esse antro de comunistas e corruptos e petistas está em todos aqueles que não concordam com o governo Bolsonaro, e certamente alguém que não vai gostar do que eu estou falando, criticando, vai me colocar como alcunha, como petista, como comunista, que é do feitio desse pessoal do Bolsonaro.
E isso representa, essa discussão que o Bolsonaro quer, que está levantando sobre a tomada de Três Pinos, representa muito bem aquilo que o Bolsonaro é. É o cara que é obcecado por inutilidade, é um cara que ainda tem a mente voltada para a Guerra Fria, que na opinião dele nós estamos vivendo num mundo ainda dividido entre o capitalismo e o socialismo, entre Estados Unidos, e o cara vai lá nos Estados Unidos, bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, e o mundo socialista. O Bolsonaro é alguém que parou no tempo, a mente dele ainda está lá em 68, nos anos 70, no máximo ali dos anos 80. Mas a realidade, meu caro Bolsonaro, mudou bastante. E seria muito interessante você deixar essas suas idiotices, essas suas besteiras, para tentar realmente resolver o real problema do Brasil. E nós temos uma boa parte da população desempregada, nós temos uma educação que ainda está capenga e necessita melhorar, nós temos pessoas que precisam de saúde, e não essas discussões aí todas. Eu acho que está na hora de você deixar de largar esse tweet, de largar essas polêmicas e tentar governar o Brasil. Isso seria muito mais interessante e seria muito mais profícuo para todos nós, povo brasileiro. E é isso aí, Surubato. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que você tenha tido a oportunidade de também pensar um pouco sobre isso. Espero que você deixe a sua opinião, espero que você dê like nesse vídeo, espero que você compartilhe, que você acione as notificações e não esqueça de polemizar, não esqueça de mandar para os seus amigos e não esqueça justamente de estar sempre disposto a fazer essa suruba mental que nós, nossos vídeos, nos convidamos você sempre a fazer. Então até mais, surubatos!